Olá, como você está? Espero que você continue bem, seguro, saudável. Continuamos aqui com o Menino do Dedo Verde, capítulo 16. Falta muito pouco para chegarmos ao final. O que será que vai acontecer com esse menino que tem transformado tudo por onde passa? No qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra, usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. Ia e vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula, dessas que são reservadas para as grandes vitórias, logo a punha de lado. Ora, escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se arrastam, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essa maiúscula também não servia. Voltava para o armário. Num certo momento, pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põem todo mundo de mau humor, como novo imposto sobre as compotas, ou falta de água por 2 dias. Mas essas letras também não resolviam o caso. E o diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente, era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mirapólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências que não sabia como se arranjar. A guerra entre os Volás e os Vai-te-emboras havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente, sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? Ah, o pobre diretor teria gostado de imprimir em toda a extensão da primeira página um título sensacional como, por exemplo, Fulminante Avanço dos Volás, ou Irresistível Ataque das Tropas Vai-te-emboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera. E seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mirapólvora, assim como a competência técnica do senhor papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos, como diretor de O Relâmpago, reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes se tinham enraizado nas caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicá-lo. A era, a briônia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras e dos revólveres um espesso emaranhado que o visgo do meimendro negro vinha a agravar. Essas caixas, tanto os Volás como os Vai-te-emboras, acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal, cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. Que fazer com fuzis que desabrochavam, com baionetas que não mais espetavam e que os mais belos buquês privavam de toda eficácia? Só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis os magníficos caminhões, tão conscienciosamente listrados de cinza e amarelo. Espinheiros, carrapichos e urtigas de toda espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas.
Foram eles, aliás, as únicas vítimas dessa guerra. As brancas enfermeiras condenaram à imobilidade e às compressas mornas esses pobres soldados, que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não me toques, que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre os combatentes. Isso se explica facilmente quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta, que pulavam no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mal se dava partida, a menor pressão no acelerador, produziram-se e propagaram-se surdas explosões que não causaram o mais leve dano, mas abalaram fortemente a moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas, roseiras bravas, as quais se misturavam a madressilva e as buganvílias, lançavam raízes, cachos, pendúculos e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nem um só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiam plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vontade própria. Nas máscaras contra gases desenvolvia-se a aquileia em externutatória. O repórter de O Relâmpago garantia que a 1 metro dessas máscaras as pessoas já se punham a espirrar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram de renunciar a essas cornetas onde cresciam arruda e alho de urso, mudos, imóveis, impotentes, e os dois exércitos haviam estacado, um diante do outro. As más notícias voam. O senhor papai já estava a par de tudo, e bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam. Como acácias na primavera. Mantinha-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura pelo telefone dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança: os canhões, os famosos canhões de mira-pólvora. Pois, como dizia o senhor papai, 2 exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate, desde que dispunham de bons canhões. Esperou-se até a noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de mira-pólvora haviam atirado, não resta dúvida. Mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miosotes abatera-se sobre os contingentes dos voulás que haviam respondido, inundando os vai-te-emboras de gerânios, margaridas e beijos. Um general tivera o cap arrebatado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas, e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os voulás e os vai-te-emboras. Os 2 exércitos se retiraram, e o deserto cor de pastilha, cor de rosa, foi devolvido ao seu céu, à sua solidão e à sua liberdade. Estamos no fim, quase fim. Fique com a gente, venha terminar esse livro com a gente. Tchau, tchau.